Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar início ao nosso estudo de professores. Nós estamos estudando esse trimestre sobre dons espirituais e dons ministeriais. E já estudamos 3 lições. A primeira lição foi: e deu dons aos homens. A segunda foi o propósito dos dons espirituais. A terceira, semana passada, foi dons de revelação. E a lição que nós iremos estudar amanhã na nossa escola dominical é a lição número 4, dons de poder. O textuário dessa lição diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5. A verdade prática diz assim: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Leitura bíblica em classe, convido os irmãos a estarem em pé. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e depois do versículo 9 ao versículo 11, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro pelo mesmo Espírito a fé, e há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e há outro a operação de maravilhas, e há outro a profecia, e há outro o dom de discernir os espíritos, e há outro a variedade de línguas, e há outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glórias a Deus. Grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos o perdão dos nossos pecados, pedimos ao Senhor a purificação e a libertação da nossa mente, do nosso coração. Invocamos, ó Deus, pela presença do Teu Espírito Santo, para, ó Deus, trazer à nossa mente, o nosso coração, a revelação da Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, sermos motivados e motivar os alunos da EBD a buscarem os dons espirituais. Em nome de Jesus, fala conosco, nós te pedimos agora e para sempre, amém e amém. Pois bem, irmãos, nós estamos estudando sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Na primeira parte, os dons espirituais. E a lição que iremos ver amanhã, lição número 4, os dons de poder. Nós aprendemos que a maioria dos estudiosos classifica os dons espirituais, que estão aí em 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 10, em 3 categorias. E nós vamos repetir que essa divisão em categorias não é com o intuito de quantificar os dons e de muito menos de dar uma maior importância para um ou para o outro, porque todos são importantes. Mas essa divisão em categorias é para nós entendermos melhor como é que esses dons funcionam, como é o funcionamento, desses dons espirituais. Então, a maioria dos teólogos religiosos dividiram então os dons em categorias, começando pela categoria de dons de revelação, que foi a semana passada. Dentro dessa categoria de dons de revelação está a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. Vimos isso semana passada. Aí a outra categoria, que é a segunda categoria, são os dons de poder. Faz parte dessa categoria de dons de poder o dom da fé, o dons no plural de curar e o dom de operação de milagres ou maravilhas. E a terceira categoria, que é dons de elocução. E aí fazem parte dessa categoria o dom da profecia, o dom da variedade de línguas e o dom da interpretação de línguas. Nessa lição de hoje, que vai ser ministrada amanhã nas EBDs, nós vamos estudar a segunda categoria desses dons espirituais, que são os dons de poder, o dom de fé, os dons de curar e o dom de operação de milagres ou de maravilhas. É isso que vamos estudar nessa lição de hoje. Então, o que nós vamos ver nessa lição? Vamos ver então a segunda categoria de dons, que é os dons de poder. Aí veremos
o que é dons de poder, o conceito de dons de poder. Nós vamos ver quais são os dons de poder e a definição de cada um desse dom, ou seja, o conceito de cada um desse dom que fazem parte dessa segunda categoria, dons de poder. Vamos ver sobre a necessidade e a importância dos dons de poder, por que os dons de poder, como todos os demais dons, são importantes e são necessários para a vida da igreja. Veremos quais são os objetivos e propósitos dos dons de poder, assim como os demais dons e todos os dons. Já podemos dizer que os dons de poder não são para elitizar crente nenhum, nenhum dos dons espirituais não são para elitizar o crente ou para colocar o crente numa posição de superioridade em relação a alguém que não é usado. Nenhum dos dons espirituais tem esse objetivo. E veremos então, dentro dessa lição, quais são os objetivos e propósitos dos dons de poder. E veremos também algumas características dos dons de poder, como eles operam e como esses dons eles são exercidos e devem ser exercidos no meio da igreja. Então são esses assuntos que nós veremos referente à categoria dons de poder. Então vamos ao nosso primeiro tópico, onde nós veremos o primeiro dom dessa segunda categoria, dons de poder. E o primeiro dom que nós vamos analisar é o dom da fé. Mas antes é preciso nós entendermos qual que é o conceito de dons de poder. Então, visto que estamos vendo a categoria dons de poder, mas o que é dons de poder? Qual que é o conceito de dons de poder? Nós vamos ver que dons de poder são manifestações, capacitações sobrenaturais que vão demonstrar a soberania de Deus, a onipotência de Deus, o poder de Deus sobre as forças da natureza, sobre o próprio ser humano, sobre os demônios, sobre as leis da física e sobre as enfermidades em gerais. Resumindo, dons de poder são aqueles dons que vão provocar uma ação sobrenatural do Espírito Santo por meio da vida de um crente. Então, os dons de poder são aquelas ações sobrenaturais que acontecem por meio da vida de um crente, ou seja, o crente, ele é usado em um desses dons de poder e através dele, ações sobrenaturais, manifestações sobrenaturais acontecem. Esse é um conceito bem simples para nós entendermos que são dons de poder. Resumindo, ações, manifestações e capacitações sobrenaturais que acontecem por meio de um servo de Deus. Então, esses são os dons de poder. Pois bem, uma vez que nós entendemos o que são dons de poder, essa categoria dons de poder, nós podemos partir agora então para começarmos a analisar o primeiro dom dessa segunda categoria, que é o dom da fé. Então vamos analisar a partir de agora esse dom da fé. Bom, primeiramente, nós precisamos entender o conceito de fé, para entendermos a fé como um dom espiritual. Por quê? Porque existe o conceito popular de fé, existe o conceito bíblico de fé, e existe a fé como um dom espiritual. Dentro do conceito bíblico de fé, nós vamos descobrir alguns tipos de fé. Então, para depois nós entrarmos, para entendermos com mais detalhes a fé como um dom espiritual. Então, primeira coisa, existe um conceito popular de fé. Qual que é o conceito popular de fé? O conceito popular de fé é o quê? É acreditar, é aquela pessoa que acredita muito em alguma coisa, mesmo quando tudo parece difícil, e ela crer que a solução virá por meio de algo ou de alguém. Então, o conceito popular de fé, nem sempre a pessoa está crendo em Deus, ela está crendo numa solução que virá numa situação que ela está vivendo. Ela crê, por exemplo, que através dos búzios ela vai saber o futuro dela. Ela crê, por exemplo, que através da cartomancia ela vai saber o futuro dela, a solução de um problema. Por isso que muitas pessoas consultam, cartomantes, consultam quiromancia e por aí vai. Por quê? Porque é a fé popular que ela tem de crer que
a solução virá por meio de algo ou de alguém. Esse é o conceito popular de fé. Então, essa fé, no seu conceito popular, nem sempre está direcionada para Deus. Ela está direcionada a algo ou a alguém. Então, quando você crê em alguma coisa, você tem uma fé. É a fé no seu conceito o quê? No seu conceito popular. Mas nós temos o conceito bíblico de fé. Qual que é o conceito bíblico de fé? O melhor conceito bíblico de fé está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm. Então está aí, a fé, e outra tradução diz, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então esse é o conceito bíblico de fé, porque esta fé que o escritor aos Hebreus conceitua no seu capítulo 11, versículo 1, nos fala ou está voltada para uma total confiança e dependência em Deus. Olha bem, agora já não é mais em alguma coisa, não é mais em alguém, é uma total confiança e dependência em Deus, crendo que Ele é capaz de fazer o impossível. Então esse é o conceito bíblico de fé, uma fé que você tem total confiança e dependência de Deus, enquanto que o conceito popular de fé não necessariamente é uma fé em Deus, é uma fé em algo, é uma fé em alguém, e que a solução virá através desse algo ou deste alguém que nem sempre é Deus. Mas o conceito bíblico é uma confiança total em Deus e crendo que Deus, Ele é capaz de fazer o impossível para a pessoa. Esse é o conceito bíblico de fé. Pois bem, uma vez que nós entendemos o conceito popular de fé e o conceito bíblico de fé, isso antes de entrarmos na fé como um dom espiritual, nós vamos ver que a Bíblia, ela apresenta alguns tipos de fé. Vamos analisar pelo menos 3 tipos de fé, para depois nós entrarmos na fé como um dom espiritual. Primeiramente, nós temos a fé natural. O que é a fé natural? A fé natural é aquela fé que ela é inata ao ser humano. O que é algo inato? É algo que nasce com o ser humano. Então a fé natural, ela faz parte da natureza do homem, e é de natureza do homem crer de um modo genérico. Aí vamos cair lá no conceito novamente popular da fé. Então essa fé natural nasce com o ser humano. Todo ser humano nasce com essa fé, com uma predisposição de crer em alguém ou crer em alguma coisa. Essa é a fé natural. Essa fé natural é a fé que vai motivar o homem para lutar, é a fé que vai levar o homem a superar dificuldades, ou é a fé que vai levar o homem a fazer alguma coisa e esperar resultados. Mas essa fé natural nem sempre é em Deus. Ou seja, ele crer que ele vai vencer, ele acredita que ele vai superar aquela dificuldade, ele crê que fazendo alguma coisa, ele aguarda o resultado. Essa é a fé natural. Por exemplo, a imagem que nós vemos é de alguém semeando no campo. Quando um agricultor planta, ele tem a fé de que vai fazer o quê? Colher. Quando ele planta, ele tem a fé, ele crê que depois de um tempo, pré-determinado, aquela planta vai crescer e vai vir a época da colheita. Essa é a fé natural que ele tem. Quando você embarca num avião para viajar, você tem a fé, você crer que você vai chegar seguro lá no seu destino. Você crê que vai estar tudo certo, que nada vai acontecer de errado e que o piloto vai conseguir levar você até o seu destino sem nenhum problema. Isso é uma fé natural, é uma crença natural. Essa fé natural não depende de crer em Deus. Essa fé natural, ela está relacionada àquele conceito popular de fé. E aí essa fé também natural é aquela fé que vai levar o homem a acreditar em algo ou alguém superior a ele. Está diretamente ligada, repito, ao conceito popular de fé, porque é aquela fé em que o homem acredita em algo ou em alguém superior a ele. Por exemplo, alguns povos acreditam no sol e tem o sol como ser superior a ele. É a fé natural que leva ele a crer daquela forma. É a fé ligada àquele conceito popular. Então,
primeiro tipo de fé, a fé natural. Essa fé, todos nós nascemos com ela, como eu disse, e não está ligada a Deus, está ligada à pessoa crer. Crer que vai vencer, crer que vai chegar, crer que vai conseguir, crer que vai obter resultado, ele crê que vai colher o que plantou lá na sua agricultura, e por aí vai. Pois bem, o outro tipo de fé que a Bíblia apresenta para nós é a fé salvífica. Essa fé aqui já foge da fé no seu conceito popular e da fé natural, porque essa fé salvífica é a crença de que Jesus é o único e suficiente Salvador e Senhor, e essa fé leva o homem à salvação. Aí já começa a mudar, porque enquanto o conceito popular de fé está ligado à fé natural, que é crer em alguém ou alguma coisa, ou crer no resultado, depois que você faz alguma coisa, a fé salvífica, ela está ligada diretamente à salvação. Então essa fé salvífica, ela não consiste em crer em alguma coisa, mas ela consiste em crer em quem? Em Cristo. A fé natural, ligada ao conceito popular de fé, consiste em você crer em alguém ou algo em resultados, e nem sempre é em Deus. Mas a fé salvífica não. A fé salvífica consiste em você crer em Cristo. Olha o que diz Atos 16:31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A imagem que nós vemos diz exatamente isso. Quando houve aquele terremoto na prisão, em que Paulo e Silas estavam, que todos os presos fugiram, e o carcereiro pagava com a sua própria vida quando isso acontecia, quando algum preso fugia, imediatamente, ele falou para Paulo: olha, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Aí Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, você e a sua casa. É a fé salvífica, é a fé que leva o homem para a salvação. Essa fé, diferentemente da fé natural que nasce com o homem, essa fé salvífica, ela não nasce com o homem. Ninguém nasce com essa fé salvífica no seu coração, porque essa fé, ela vem como um dom de Deus, ela é produzida. A fé natural, ela é inata, mas a fé salvífica, ela é produzida pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versículo 8, o que Paulo vai dizer sobre isso? Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é o que? É dom de Deus. E como é que essa fé salvífica, ela nasce no coração do homem? Como que ela vem para o coração do homem? Ela vem exatamente, conforme Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Está vendo? A fé, que fé? Essa fé é a fé salvífica. Ela vem pela pregação, ela vem pelo ouvir, ou pela pregação, pelo ouvir a palavra de quê? A palavra de Deus. Então a fé salvífica, ela é criada no coração do homem por Deus, é um dom de Deus, que é produzida no coração do homem por meio do Evangelho, por meio da palavra de Deus, que faz nascer essa fé salvífica no coração do homem, e agora o homem passa a crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e deixa para trás a fé natural, porque agora a sua fé não vai ser mais em algo, a sua fé vai ser em Cristo. E o outro tipo de fé, estamos vendo aqui 3 tipos de fé, antes de entrarmos na fé como um dom espiritual, para diferenciarmos a fé como um dom desses tipos de fé. O outro tipo de fé é a fé ativa. O que é a fé ativa? É aquela fé que é exercida diariamente pelo salvo após ter aceitado a Cristo. Porque foi gerado em você a fé salvífica, a fé que levou você a crer em Jesus como Salvador e aceitá-lo como tal. A partir daí, você precisa ter uma fé ativa. Essa fé ativa vai ser aquela fé que você vai exercer diariamente na sua vida, para dar continuidade ao processo de salvação no qual você entrou. É esta fé que João fala no capítulo 5, versículo 4, olha o que ele diz lá. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, essa fé ativa. É aquela fé que continua no seu coração, é aquela fé que combate a razão,
A fé, ela combate a razão anula a fé, mas a fé, ela combate a razão. Então é aquela fé que está diariamente em seu coração, com aquela certeza, porque essa fé não é um sentimento, essa fé é uma convicção. Então essa fé ativa, que é produzida em nós a partir da salvífica, é uma fé que é uma convicção, uma certeza. Por exemplo, você não sente que Jesus vai voltar, eu estou sentindo que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Não, você tem a certeza, você tem a convicção que Jesus vai arrebatar a sua igreja. É a fé ativa, é a fé como fruto do Espírito. Essa é a fé ativa. Gálatas 5:22, na relação das virtudes do fruto do Espírito, ele vai citar essa fé. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Fidelidade aí é a fé. Então nós temos 3 tipos de fé, né, para poder resumir os demais tipos que você entender. Temos a fé natural, já dissemos aqui, aquela fé inata, o ser humano nasce com ela, é aquela fé de crer em algo e alguém em resultados, por aquilo que você fez. Nem sempre essa fé está aplicada em Deus. Nós temos a fé salvífica, que é a fé que leva o homem para a salvação, e temos a fé ativa, que é aquela fé exercida ao longo da caminhada do cristão, até Jesus voltar para buscar a sua igreja. Nós estamos de pé pelo quê? Pela fé, essa fé ativa, que nos dá certeza, não apenas a esperança, mas que nos dá a certeza, é a convicção de que se nós permanecermos fiéis, nós seremos salvos e estaremos sempre com o Senhor. Então esses são os 3 tipos de fé. Agora sim, uma vez que nós entendemos o que é a fé no seu conceito popular, o que é a fé no conceito bíblico, os tipos de fé, nós podemos agora entrar na fé como dom espiritual. Agora sim vamos entender que a fé como dom espiritual, ela é muito superior em relação à fé natural e também a fé natural e a fé ativa. Por quê? Porque a fé como um dom espiritual, e ali diz, a um pelo Espírito é dado o dom da fé. Essa fé de Coríntios capítulo 12, não se trata da fé natural, não se trata da fé salvífica e não se trata da fé ativa, mas se trata de uma capacidade que o Espírito Santo concede ao crente, para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. Ou seja, a fé como um dom espiritual é aquela capacidade que o crente tem de, através dessa fé, ele realizar coisas que vai além do entendimento humano. Então a fé como um dom espiritual, ela trata-se de uma fé milagrosa, de uma fé sobrenatural, para uma oportunidade específica, ou situação específica e especial. Ou seja, a pessoa que é usada nesse dom, dependendo da necessidade, da situação e do momento e ocasião específico, através da fé, desse dom da fé como dom espiritual, operações sobrenaturais serão realizadas. Para nós entendermos melhor a fé como um dom espiritual, vamos para alguns exemplos bíblicos da manifestação do dom da fé no Antigo Testamento e a manifestação do dom da fé no Novo Testamento. Primeiro, no Antigo Testamento. Não vamos ler muitos versículos aqui, alguns não, porque a história é conhecida e é bom que o professor leia em casa depois as referências. Mas vamos lá. Exemplos bíblicos do dom da fé no Antigo Testamento. Por exemplo, Elias e os profetas de Baal. Quem não conhece a história de Elias e os profetas de Baal? Quando Elias desafia aqueles quase 1000 profetas de um Deus falso, e se ajuntam ao monte para ali o Deus verdadeiro responder com fogo. Todo professor de EBD sabe que após os profetas de Baal fazerem lá todo o seu ritual e não receber resposta nenhuma, Elias mandou reparar o altar, mandou fazer uma vala em volta do altar, mandou jogar água, e ele tinha a convicção de que Deus iria responder com fogo. Isso é o quê? É uma fé sobrenatural, e foi exatamente isso que aconteceu. Então,
Primeiro exemplo, Elias. Segundo exemplo, Elias e os homens consumidos pelo fogo. Quando o rei mandou prender o profeta Elias, mandou lá um capitão com 50 soldados, Elias simplesmente estendeu as mãos para o céu e disse: caia fogo e consuma os 50, e aqueles 50 foram consumidos. Irmãos, uma coisa importante que nós vamos observar, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso, é que em muitas situações, os dons de poder, eles vão se manifestar ao mesmo tempo. Quais são os dons de poder? Quais são eles? O dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de maravilhas e milagres. E você vai observar pelos exemplos que daremos aqui, que em muitos desses exemplos, esses três dons operam conjuntamente. Quando não operam os três conjuntamente, operam o dom da fé com os dons de curar e o dom da fé com o dom de operação de maravilha. Vai observando para você ver essa manifestação desses três dons ao mesmo tempo em alguns exemplos. Nesses dois exemplos aqui, vemos dois dons se manifestando conjuntamente aqui. Quais são esses dois dons, irmãos? No caso de Elias aqui, o dom da fé e o dom de operação de maravilhas. Por quê? Porque não tem como você ser usado no dons de curar sem ter o dom da fé. Não tem como você ser usado no dom de operação de maravilhas sem você ter o dom da fé. Sim. Mas me parece que o dom da fé ele é comum ao restante. Sem ele, os outros não funcionam. Não se manifestam, exatamente. Então o dom da fé, ele vai puxar, na verdade, o exercício e a manifestação dos demais dons. Vamos continuar aqui. Depois o rei manda mais o outro capitão com mais 50. Mais uma vez Elias estende a sua mão e diz: ó, caia fogo do céu e consuma vocês. E fogo caiu do céu e consumiu aqueles homens. Depois o rei manda mais outro capitão com 50. Esse capitão foi mais esperto, porque ele sabia o que tinha acontecido, e já mudou a sua estratégia para com o profeta Elias. Então vemos, no Antigo Testamento, exemplos bíblicos da manifestação do dom da fé no Antigo Testamento, e algumas vezes acompanhado do dom da operação de maravilhas. Elias e os profetas de Baal, Elias e os homens consumidos pelo fogo. Agora vamos a Eliseu. Eliseu e o azeite da viúva. Lembram da história da viúva, cujo azeite, foi multiplicado? Está lá em 2 Reis 4, 1 ao 7, não vamos ler não, que os irmãos conhecem a história, depois você lê em casa. Mas ali também nós vemos o quê? Uma operação do dom da fé, e também uma operação do dom de quê? De maravilhas, porque o azeite foi surgindo nas vasilhas do nada. Isso é o quê? Uma operação de maravilhas, a resultado também do dom que? Da fé, porque Eliseu tinha a convicção de que Deus ia multiplicar aquele azeite. Um outro exemplo, ainda agora Eliseu e a cura de Naamã. Mais uma vez, aqui agora nós temos, na verdade, a manifestação dos três dons conjuntamente. Os irmãos observam nessa cura de Naamã? Temos os três dons manifestados conjuntamente. Primeiro, o dom da fé, porque Naamã disse: olha, Eliseu disse: fala com Naamã para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, então ficará curado. Olha, para ele mandar Naamã fazer isso, tinha que ter fé, e uma fé o quê? Sobrenatural. E depois vemos a manifestação do dom de cura, quando Naamã cumpre a orientação e é o quê? Curado. E na sequência o dom de maravilhas, porque ali aconteceu o quê? Um milagre. Então nós vemos que os dons espirituais têm a sua manifestação também no Antigo Testamento. Pois bem, aí são só alguns exemplos. Os irmãos vão lembrar de muitos outros exemplos de operação de maravilhas, da manifestação desse dom em conjunto ou individualmente no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? No Novo Testamento nós temos o exemplo primeiro da manifestação do dom da fé. Primeiro, Pedro e o coxo na porta do templo chamado Formosa. Lembram-se? Quando Pedro estava indo para o templo orar, mas João estava lá, o paralítico, pedindo esmola. Pedro olhou para ele e disse: olha para nós. E ele olhou esperando receber alguma coisa, e Pedro disse: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Pedro tinha que ter uma fé para fazer isso, para ordenar que aquele homem se levantasse e andasse, só se Pedro tivesse uma fé sobrenatural. E foi exatamente isso que aconteceu.
Um outro exemplo é Pedro ainda em relação à cura de Enéas. Quando Pedro disse para Enéas: Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e anda. Mais uma vez ele ordena que Pedro se levantasse, que Enéas se levantasse, e Enéas se levantou curado. Vemos ali, agora vemos aqui também os dons de poder se manifestando conjuntamente. Ainda Pedro e Dorcas era uma viúva que fazia boas obras, e essa viúva morreu. E houve um grande pranto na comunidade por causa da morte de Dorcas, mas Pedro foi até lá, foi levado até lá, e Pedro orou por aquela mulher, e aquela mulher o que? Ressuscitou. Vemos a manifestação aqui do dom da fé e do dom de operação de maravilhas também operando o que? Conjuntamente. Outro exemplo ainda no Novo Testamento, Paulo e o jovem Eutico, todo capítulo 20 de Atos. Aquele jovem estava sentado na janela, ouvindo o culto, participando do culto que Paulo realizava, e diz a Bíblia que o seu discurso durou até quase meia-noite. Aquele jovem, por certo cansado, ele despencou do terceiro andar, caiu e morreu. Mas Paulo, pelo dom da fé, disse: não se preocupem. E Paulo desceu e se abraçou o corpo daquele jovem, e aquele jovem foi entregue vivo, ele reviveu. O que é isso? Dom da fé em conjunto com o dom da operação de maravilhas. Então vemos que o dom da fé, ele tem a sua manifestação tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Então, resumindo, a fé como um dom espiritual são aquelas capacitações que Deus dá para que através daquele que é usado nesse dom, maravilhas e milagres possam acontecer além daquilo que é natural, ou seja, através da pessoa que é usado nesse dom, ações sobrenaturais irão acontecer por meio da vida dessa pessoa que é usado nesse dom da fé. Irmãos, tranquilo até aqui? Paulo, tranquilo até aqui, irmãos? Alguma participação dos irmãos presentes? Os irmãos têm liberdade para nós passarmos para o próximo tópico. Eu vou fazer estou lembrando uma passagem bíblica aqui em relação à fé, que veio aqui à minha mente. Nós vamos passar para o segundo ponto, aí vai ser cura, não vai ser mais da fé. Então, pela passagem que eu lembro, o Espírito de Deus já não estava mais sobre Saul, e veio um espírito maligno sobre Saul, e quando Davi tocava a harpa, esse espírito maligno saía, e Saul ficava com o coração tranquilo. Mas nesse intervalo de tempo, Saul se afastou mais de Deus, e ele queria ouvir da boca do profeta que tinha morrido, Samuel. Ele queria, de todo jeito, ouvir da boca de Samuel, se não tinha recurso para ele perante Deus. Mediante a fé que ele tinha, ele foi atrás de uma bruxa que foi expulsa por ele do meio do povo de Israel. Ele foi atrás dessa mulher, vestido de roupa suja, com a roupa toda modificada, o corpo todo modificado. Chegou perante essa mulher e quis consultar com ela. Ela queria que ela trouxesse o profeta Samuel de dentre os mortos. Mediante a fé nele, acreditava que ela poderia fazer aquilo. Ela reconheceu ele como um rei e ficou com medo. Quer dizer, aquela mulher tinha um dom, só que ela usava o dom dela para o mal. E mesmo assim, ele falou que não ia fazer mal nenhum para ela. Ela trouxe o espírito de Samuel de volta, e Samuel repreendeu ele e falou que não tinha jeito para ele mais, que Deus já tinha abandonado ele de tudo quanto é jeito. Então foi uma manifestação de fé através de um homem que já estava amaldiçoado com o espírito do mal sobre ele. E aí a gente fica naquela situação assim. Então, se o Espírito de Deus não estava sobre ele mais, e tinha um espírito mal sobre ele, a manifestação da fé dele foi muito grande, em acreditar numa mulher que foi expulsa do meio do povo de Israel, praticando coisas do mal, em trazer o espírito do profeta Samuel de volta, para mostrar para ele se tinha alguma chance perante Deus ainda. Então vamos lá analisar todo o seu texto. Primeiro que, na verdade, aquilo que Saul teve não foi fé, certo? Ele buscava respostas, certo?
e ele sabia como rei sobre a proibição de se consultar feiticeiros, como rei ele sabia disso, entendeu? E ele busca a feiticeira, que na verdade tinha um dom que não era da parte de Deus, é um dom que vinha da parte do adversário, porque assim como Deus concede dons aos homens, o adversário também concede dons aos seus adeptos. Então ali, ela era usada num dom que vinha da parte do adversário, e quando Saul busca consultar essa pitonisa, já demonstrava ali que ele não tinha fé nenhuma em Deus mais, porque a partir do momento em que alguém buscava consultar uma feiticeira, ele já estava demonstrando que ele não tinha fé em Deus, entendeu? Então ali ele tinha na verdade o quê? Uma fé no conceito popular, uma fé, ele acreditava que se ele fosse lá, ele iria receber uma resposta, só que ele teve, vamos dizer assim, uma fé não muito inteligente. Por quê? Porque como rei ele sabia sobre a questão de espíritos, né, voltarem, sobre consultar a feiticeira. Então na verdade ali, o que ele estava fazendo era desobedecendo a Deus, porque o que ele queria por trás daquilo ali, era que na verdade o seu reinado continuasse sendo aprovado por Deus. Então ali foi um ato de pessoa desviada, de pessoa que tinha se afastado de Deus, e não um ato necessariamente de fé, mas um ato de pessoa que estava se afastando de Deus e que cometeu uma desobediência ao buscar numa feiticeira uma orientação, e lá foi plenamente enganado, né? Porque houve a manifestação de um espírito que se transformou em Samuel para enganá-lo. Amém até aí, tranquilo? Pois bem, mais alguma participação, irmãos? A irmã Wandra quer falar. Você está falando que o dom da fé ele é acompanhado ou o dom de curar ou de operação de maravilhas. Sempre vem, né? Sempre, mas eu acho que tem outra ainda. Na minha colocação existe outro, o dom de revelação. Porque tem fé para poder crer que vai acontecer isso, Deus já mostra para ele. Então, exatamente. Esse é outro da primeira categoria, eu acho que inclui aqui também. Tem. Ou seja, acaba um dom puxando o quê? Puxando o outro. Um dom sendo interligado ao outro em todas as manifestações. Eu creio que no caso de Saul é mais uma crendice. Uma crendice, isso, uma crendice. Uma crença errada do que uma fé. Do que uma fé. Eu queria lembrar aqui um exemplo de fé no Velho Testamento. Por exemplo, Noé foi um exemplo de fé. Muito grande, né? Uma fé sobrenatural ali. Deus falou com ele, né? Diretamente. Exatamente. Irmãos, tranquilo até aqui então? Então, o dom da fé é aquele dom que ele vai provocar através da vida de quem é usado nele ações sobrenaturais que fogem às leis naturais. Pois bem, vamos partir agora para o segundo dom da segunda categoria, que é os dons de curar. Então a primeira coisa que nós temos que entender nesse dons de curar é o que são dons de curar. Então dons de curar é o poder ou a autoridade que Deus concede a alguns de seus servos, aqueles que são usados nesse dom, para a cura de enfermos, tanto enfermos crentes como enfermos o quê? Incrédulos, de forma extraordinária ou sobrenatural. Ou seja, a pessoa que é usado nesse dom, através dele, pessoas que são doentes, elas ficam o quê? Curadas, seja essa pessoa crente ou não crente. Então vamos entender melhor sobre isso, o que são dons de curar. Os irmãos observam que o termo dom, ele está o quê? No plural. A expressão é o único dom dessa relação que Paulo escreve em Coríntios 12, é o único dom que está no plural. Os irmãos observam que está lá dons de curar. Por que dons no plural? Porque essa expressão dons, além daquilo que já está no subsídio da revista, depois você, professor, já deve ter lido, eu creio que você, como professor, leu, além dessa informação, a expressão dons está no plural também, porque indica as diversas formas como esse dom se manifesta. Então, os dons de curar vão se manifestar de forma diferentes. Para nós entendermos melhor, vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, Jesus curou 3 cegos. E esses 3 cegos foram curados de forma diferente. Por exemplo, o primeiro cego, o cego de nascença. Vamos lá, ler em João capítulo 9,
mas não vai ser versículo 1 ao 7 não. Paulo, vou mostrar qual que é o versículo para você ler aqui, para ficar mais prático para nós aqui. O capítulo 9, João capítulo 9, você pode ler para nós aí o versículo 6. 9, capítulo 6. Veja bem, nós estamos analisando por que a palavra dom, no caso de cura, está no plural, dons de curar no plural, por causa das diversas formas que esse dom se manifesta. E vamos dar 3 exemplos de Jesus curando 3 cegos de forma diferente. O primeiro cego é o cego de nascença, João capítulo 9, versículo 6 e o 7. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Versículo 7 também. Dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Irmãos, observem com muito detalhe para você perceber como esses 3 cegos foram curados de forma diferente. O primeiro cego de nascença, o que Jesus faz? A imagem está sugerindo aí. Jesus cospe na terra, faz ali um barro, né? Com aquela saliva misturada com a terra, ele faz um barro, um lodo, pega esse barro e lodo, passa nos olhos do cego e manda o cego se lavar no tanque de Siloé. E o cego vai, se lava e é curado. Então, o primeiro cego é curado dessa forma. O dom é o mesmo, é o dom de curar, mas dons no plural, porque as várias formas que esse dom manifesta. Então, primeiro cego, Jesus cospe na terra, faz um lodo, passa nos olhos, manda lavar no tanque de Siloé. O segundo cego, o cego de Betsaida, é o Marcos capítulo 8, o versículo 22, vamos ver Jesus agora curando o cego de Betsaida de maneira também diferente, o versículo 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Continua, até o 25. Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entreis na aldeia. Então, recapitulando, o cego de nascença, Jesus cospe na terra, faz um lodo, passa nos olhos e manda se lavar no tanque de Siloé. O cego de Betsaida, Jesus cospe diretamente nos olhos dele. Olha só, se fosse hoje, Jesus seria, né, criticado aí, porque que falta de higiene é essa, né? Jesus cospe nos olhos, direto nos olhos do cego, e impõe as mãos sobre ele e pergunta se ele via alguma coisa. Não, eu estou vendo os homens como árvores, estou vendo um vulto. Jesus vai então, coloca as mãos nos olhos dele e ele volta a enxergar. Então, recapitulando, primeiro cego, cego de nascença, Jesus cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos, vai e lava no tanque de Siloé. O segundo cego, o cego de Betsaida, Jesus cospe diretamente nos olhos, lhe impõe as mãos e depois coloca a mão sobre os seus olhos e ele enxerga. E o terceiro cego vai ser de forma mais diferente ainda, que é o cego de Jericó, em Marcos 10, 46 ao versículo 42. É isso mesmo? 52. 52. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, clamai-o, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus. Os irmãos perceberam aqui como foi esse o terceiro cego? Vamos recapitular. O primeiro cego, Jesus cospe no chão, faz o lodo, passa nos olhos, manda lavar no tanque de Siloé. O segundo cego, cospe diretamente nos olhos, põe as mãos, coloca a mão nos olhos, ele fica curado. E o terceiro cego, não fez nada disso. O terceiro cego foi só assim, vê.
tua fé te salvou, você está curado. Então vemos que a cura foi a mesma, mas o modo operante foi o quê? Diferente. Então, dons de curar está no plural, exatamente por causa de diversas formas que a cura vai acontecer. A cura pode acontecer através de uma imposição de mãos apenas, pode acontecer através da unção com azeite, com óleo, pode acontecer, enfim, de várias formas. Por isso que o termo está no plural, dons, devido às diversas formas que a cura pode acontecer. Sim. Lembrando que teve cura que Jesus fez à distância, Fez à distância, nem chegou, foi o caso do empregado do centurião, pode ir que o teu servo já está curado. Então, isso mostra o quê? As diversas formas que quem é usado nesse dom, a cura poderá vir a acontecer. Vai acontecer de várias formas, por isso o termo dons, ele está no plural. Para nós vermos agora então, a necessidade e a importância dos dons de curar na igreja. Por que é tão necessário e é tão importante os dons de curar? Primeiro, porque quando o homem peca, lá no Jardim do Éden, o homem ficou sujeito a sofrer todo tipo de enfermidade. O corpo do homem se tornou um corpo corruptível, sujeito às enfermidades. Isso veio como que? Uma consequência do pecado, porque Deus criou o homem para viver eternamente. Logo se entende que não haveria doença e não haveria morte, mas tudo isso veio como consequência do pecado. E o homem então, ele precisa de ter o seu corpo com saúde. Por isso é necessário o dom de curar no meio da igreja, porque apesar de nós sermos redimidos, Cristo na cruz do Calvário nos redimiu, a nossa alma é que foi resgatada, a nossa alma é que foi redimida, o nosso corpo não. O nosso corpo, ele só será resgatado, só será redimido quando acontecer o quê? O arrebatamento da igreja, quando aqueles que estão vivos serão transformados em um corpo glorificado, e aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarão num corpo glorificado. Então, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, o nosso corpo está sujeito a doenças. Isso independe se você é crente ou se você não é, porque o mesmo que sucede ao ímpio, sucede também ao justo. Diz os versículos aí que nós temos citado em Eclesiastes 9:2-6 e Mateus 5:45. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Não está aí. Quem serve a Deus ou que não serve, como consequência do pecado, estamos sujeitos às enfermidades e doenças. E o homem precisa de saúde para poder viver. Então, por isso, os dons de curar são necessários e importantes. Também, por que é importante? Porque os dons de curar vai mostrar que Deus sempre será superior à ciência. A ciência jamais irá superar o poder de Deus. Ainda que a ciência descubra uma cura para uma enfermidade aqui, uma cura para uma enfermidade ali, haverá momento em que a ciência não vai dar jeito. Haverá momento em que a ciência vai simplesmente desenganar. Haverá momentos em que a ciência vai dizer, olha, não tem jeito. Mas para Deus tem jeito. Por quê? Porque Deus sempre irá superar a ciência. Então, os dons de curar são importantes por isso. Imagine uma pessoa numa igreja qualquer, em que ela foi desenganada pela ciência, com todos os recursos que a ciência tem, ela foi desenganada, mas quando ela recebe a cura divina, olha Deus mostrando aí o que? A sua superioridade em relação à ciência. Então, por isso, os dons de curar, eles são importantes e necessários para o meio da igreja. Segundo, são de grande valor, os dons de curar são de grande valor na pregação do evangelho. Por quê? Porque é uma promessa que Jesus fez para a sua igreja, para ela cumprir a sua missão principal. Qual que é a missão principal da igreja? Pregar o evangelho. Mas quando o evangelho vem acompanhado de sinais e prodígios, o evangelho, ele penetra muito mais ainda. Então foi uma promessa de Jesus para nós, porque nós observamos que as pessoas em geral, elas são descrentes do poder de Deus. As pessoas em geral descreem daquilo que é capaz de acontecer, mas quando elas veem uma cura de impacto,
elas são compelidas a ter sua fé despertada para o Evangelho. Realmente, o que eles pregam é verdade. Realmente, o que eles pregam acontece. Por isso que os dons de curar são importantes, porque eles vão fortalecer mais ainda a pregação do Evangelho. Imagine você pregando numa praça pública, em que você fala que Jesus cura um paralítico, e tem um paralítico lá assistindo o culto, você ora por ele, e aquele paralítico é curado. Isso vai despertar o quê? Uma maior fé na vida daquelas pessoas. Irmão Zé Fernandes, ele quer fazer a participação dele. Vamos ouvir o nosso irmão com a sua participação. Então, esse também é um motivo, porque da necessidade e importância dos dons de cura na igreja. Pode falar, irmão. Pai do Senhor, a gente vê hoje, não é que não tem, tem pessoas que não se esforçam nessa área de dom. Prefere ficar só com a Bíblia que já está pronta, né? E a gente se torna preguiçoso. O Espírito de Deus tem mais para poder nos conceder, para servir de útil para a obra dele. E a gente vê que quando vem um pregador, vou citar alguns nomes, não quebrando um anonimato, porque não estão aqui. Gilmar Santos, Aline Teodoro, o povo até que já tem 30 anos aqui dentro, fica doido na hora que ele começa a ser usado no dom de cura. Se bobear, leva até para casa e amarra ele lá na cama, lá, você vai ficar aqui. Vai acontecer igual o dia de Elias e aquela mulher lá. Veja que é um grande homem de Deus. Essa é baseado no que hoje estamos, não que Deus não quer dar, mas que faz carência. Quando você leva esse assunto para dentro de uma classe, que nós não temos as coisas porque nós não quer, eles ficam escandalizados. Que é isso, irmão? Tem isso aqui sim. Eu falei, então me mostre. Exatamente. Porque eu vejo aqui apresentando carro, casa, que já comprou, que está pagando, mas os dons aí eu não vejo não. Vejo gente falando que está com pandemia, que está esperando vacina, mas o dom de Cristo é para isso aí, ó, para usar antes da vacina. Então, a pessoa vai morrer antes de tomar vacina e o dom está ali, ó. 10 pessoas num lugar, será que Deus não pode usar para curar um ali dentro da igreja? Tem que levar lá para a Unimed, Santa Rita, e virar de avesso, abrir e pôr um ferro dentro da boca da pessoa. Que dodô? Só que aí nós temos um porém, uma vírgula, porque a manifestação dos dons espirituais também não é conforme a vontade do homem, é conforme a vontade de Deus. Então, acima de qualquer manifestação de dom, está a vontade de Deus. No caso desse momento que estamos vivendo, nós entendemos que isso é até uma questão de Deus, né, que permitiu isso acontecer. Então, o dom espiritual, nós aprendemos que ele não se manifesta quando o homem quer, porque se fosse assim, nós iríamos para os hospitais, iríamos impor as mãos e curar todo mundo de Covid. Então, temos que analisar com cuidado, porque vai acontecer o dom, a manifestação, a operação do dom, quando o Espírito Santo quiser que isso aconteça. Então, sempre tem que analisar dentro de um contexto. Pode falar, irmão. Ô pastor, está falando sobre os dons aí, sobre fé, cura, operação de maravilha. Que eu vejo nos nossos dias hoje, que tudo, a cura, a pessoa tem que crer. Às vezes a pessoa administra sobre a vida da pessoa, mas a pessoa não crê. Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, a pessoa não crê mais nada. E depois ela sai criticando, sai questionando. A pessoa tem que crer, para isso o milagre aconteceu. Porque às vezes Deus está usando a vida da pessoa para administrar a bênção, mas a pessoa fica retendo aquilo. Como vai acontecer? Por isso que entra o quê? A fé. Então, o dom da fé sempre vai puxar os demais dons para a execução dos outros dons. Exatamente isso daí. Então, irmãos, a importância e necessidade dos dons de cura é exatamente porque vai o quê? Vai ainda fortalecer mais a pregação do Evangelho, porque Jesus vai dizer lá em Marcos capítulo 16, o versículo, se não me engano aqui, o versículo 15 ao versículo 17 e 18, diz assim: e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, os sinais acompanham a igreja, e esses sinais vêm através dos dons de poder. Então, quando o Evangelho é pregado com acompanhamento desses sinais, a pregação do Evangelho, ela é o quê? Ela é mais fortalecida. Vamos a alguns exemplos bíblicos dos dons de curar no Antigo Testamento. Por exemplo, vamos voltar lá atrás, no ministério do profeta Eliseu, temos a cura de Naamã. Não vamos entrar em detalhes, porque os irmãos conhecem já todos os fatos.
Ainda no ministério do profeta Isaías, nós temos a cura do rei Ezequias. Temos também ainda, agora no Novo Testamento, exemplo de cura, de dons de cura no Novo Testamento. No ministério de Jesus, nós temos a cura do leproso, quando Jesus cura aquele leproso. Ainda no ministério de Jesus, nós temos a cura da sogra de Pedro, está no versículo 14 e 15. Temos também lá em Mateus 15:30, a cura do homem hidrópico. Hidrópico é aquela pessoa que tem uma doença em que ele tem uma quantidade de líquido em certas partes do corpo. Jesus curou um homem da hidropsia. Ainda temos a cura, de muitas outras curas que Jesus fez. Leia para mim Lucas 14 e o versículo 4, como exemplo do dons de curar no Novo Testamento, no ministério de Jesus. Lucas capítulo 14 e o versículo 4. Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. Está vendo? Então, Jesus curou muitas pessoas, e tem muitas outras curas, a mulher hemorrágica, enfim. No ministério de Jesus, os dons de cura eram uma manifestação constante. No ministério dos apóstolos, nós temos também a manifestação dos dons de cura. Vamos ler Atos capítulo 5, versículo 14 ao 16, só esse exemplo aí, porque o capítulo 8 são vários prodígios e maravilhas que o Espírito Santo realizava por meio de Filipe. Agora Atos 5, 14 ao 16. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e o colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Está vendo só? Então a manifestação dos dons de curar no ministério de Jesus e no ministério dos apóstolos da igreja primitiva era algo que constante, era algo que acontecia constantemente. Depois, na conclusão, nós vamos fazer uma pergunta de reflexão para todos. Pois bem, agora, qual que é a finalidade, objetivos e propósito dos dons de curar? Isso aqui vale para todos os dons, mas estamos aplicando no momento aos dons de curar. Primeiro, glorificar o nome do Senhor. Os dons de curar é para que o nome do Senhor seja o que? Glorificado. Em Mateus 15, 31, vamos ver o que diz sobre isso. Mateus 15, 31. Os dons de curar é para glorificar o nome do Senhor. O nome do Senhor precisa ser glorificado através dos dons de curar. Mateus, no capítulo 15 e o versículo 31, nós vamos ver isso. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Está vendo? Quando eles viam esses milagres acontecendo, essas curas acontecendo, eles glorificavam o nome do Senhor. Então, os dons de curar é para que o nome do Senhor seja glorificado. Também para levar as pessoas a reconhecerem a soberania e o poder de Deus. O profeta Isaías vai falar sobre curas que Deus ia fazer no meio do Egito, para que a soberania e o poder de Deus fossem reconhecidos. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Está vendo? Para que a soberania dele fosse o que? Reconhecida. Outra finalidade dos dons de curar, contribui de modo sobrenatural para a divulgação do Evangelho. É mais a confirmação do que estamos falando aqui, Mateus 4 e 24. Vai contribuir. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Está vendo? Então, o Evangelho, ele tem maior entrada quando vem acompanhado da manifestação de prodígios, sinais e maravilhas, através dos dons de curar. E por último, é um recurso de anunciação do reino de Deus, ou seja, quando há curas divinas, você está anunciando ali o reino de Deus. Como assim? Vamos entender, Lucas 10, versículo 9. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Curai as ovelhas, curai os enfermos, quando houver
Então, quando acontece a cura, você está anunciando o reino de Deus. Por quê? Porque no reino de Deus não haverá doentes, no reino de Deus não haverá enfermidades, no reino de Deus não haverá doenças. Então, quando acontece a cura, você está anunciando através daquela manifestação dos dons de cura, o reino de Deus para a humanidade. Então, é importante observarmos, para terminarmos aqui, uma observação muito importante: quem é usado nos dons de curar, não se torna um curandeiro. Existem muitos chamados curandeiros por aí, né? Que dizem que curam enfermidades. Um deles está até preso aí, acusado de pedofilia, de assédio, sei lá. Então, quando uma pessoa é usada em dom espiritual da cura divina, ele não se torna um curandeiro. Curandeiro é coisa do adversário, curandeiro é coisa do inimigo. Aquele que é usado nos dons de curar, ele precisa entender que ele não cura ninguém. Só vai acontecer a cura quando o Espírito Santo, em ocasião específica, em momento específico e especial, o Espírito Santo quiser que aconteça. Porque se a pessoa se tornasse um curandeiro, ele saía curando todo mundo por aí. E manifestação de dom espiritual não é assim. É quando o Espírito Santo quer que seja realizada alguma coisa, numa ocasião, no momento e por um motivo específico. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Então já vimos o dom da fé, já vimos o segundo dom de poder, que é o dom de curar, e agora vamos ao terceiro dom de poder, que é o dom de operação de maravilhas. É o terceiro dom dessa segunda categoria de dons, como dons de poder. Então, primeiramente, o que são os dons de operação de maravilhas? Aí vamos ver que esses dons são operações de milagres extraordinários e espantosos, pelo poder de Deus, que fogem à explicação das leis naturais. Então, quem é usado nesse dom de operação de milagres ou maravilhas, ele simplesmente acontece através da vida dele, operações que vão além da compreensão e do raciocínio humano. São operações que alteram a ordem natural das coisas, que são consideradas impossíveis e impensáveis para o ser humano. Então, quem é usado nesse dom, através da vida dele, vai acontecer alguma coisa que aos olhos do homem é impensável, aos olhos do homem é impossível, que vai quebrar a lei natural da física, da própria natureza. Para nós entendermos melhor, vamos ver alguns exemplos bíblicos, começando pelo Antigo Testamento, da manifestação desse dom de operação de maravilhas. Primeiro, temos o caso de Elias e a chuva. Lembram disso? Vemos ali que Elias falou com o rei, que por 3 anos e meio não iria chover. E aqui, mais uma vez, nós temos a associação de 2 dons. Qual outro dom que está aqui, irmãos? O dom da fé. Porque para falar isso com o rei, tinha que ter uma fé sobrenatural. Ó, rei, não vai chover durante 3 anos e meio. Isso é uma fé que vai além do comum. É uma fé o quê? Sobrenatural. Mas depois que passou os 3 anos e meio, ele disse para o rei: agora, foge, porque a chuva vem aí. Então vemos o quê? Uma operação sobrenatural que quebrou a lei natural do tempo de chuva e de sol. Porque naqueles 3 anos e meio, pode ser que pela natureza iria chover, mas não choveu, enquanto não passou os 3 anos e meio. Outro exemplo, Elias e a viúva de Sarepta. Quando ele manda aquela viúva fazer um bolo para ele primeiro, ela tinha só um pouco de azeite, de farinha, para fazer um bolo para ela e para o filho, iriam morrer. Ele disse: olha, faz um bolo para mim primeiro, porque eu vou dizer para você que não vai faltar a farinha e não vai faltar o azeite para você. E foi exatamente isso que aconteceu. Mais uma vez, o dom da fé associado com o dom da operação de maravilha, porque o azeite e a farinha foi surgindo do nada. Então, algo que vai além do pensamento humano. Outro exemplo, Elias e o Rio Jordão. Quando Elias foi atravessar o Rio Jordão, conforme a imagem sugere, ele jogou a sua capa, bateu a sua capa no rio, o rio se abriu e ele passou junto com Eliseu, repetindo o milagre do Mar Vermelho, porém agora num rio pequeno, mas o mesmo milagre de abertura das águas. Uma operação de dom da fé associado com um dom de o quê? De operação de maravilhas. O outro exemplo,
Elias e os profetas de Baal, já dissemos aqui também, dissemos no início, uma operação do dom de fé associado com o dom de operação de maravilhas. Como alguém faz cair fogo do céu assim do nada? Para cair fogo do céu só se caiu um cometa. Vamos lá, outros exemplos agora ainda no Antigo Testamento, o exemplo de Eliseu. E esse aqui é fantástico, o Fernando até comentava sobre ele, quando Eliseu faz flutuar um machado. Estavam trabalhando lá na beira do rio, de repente caiu um machado de um trabalhador no rio, e quando o machado cai na água, o que acontece, irmãos? Afunda, porque é de ferro, é pesado. E aquele empregado entrou em desespero, começou, o machado não era meu, era emprestado, o que eu vou fazer agora? A Bíblia diz que Eliseu pegou um graveto lá, não é isso? Um pedaço de pau, e mexeu na água, e o machado boiou. O que é isso? Uma operação de maravilha que desafiou as leis da física. Porque pela física, o que é pesado, de ferro, vai afundar. Mas ali, Elias, ele venceu a lei da física e o machado boiou. Temos aqui o quê? Uma operação de maravilhas que vai além daquilo que é impensável para o homem. Onde na cabeça de alguém vai passar uma coisa dessa, que você vai jogar um machado na água e o machado vai flutuar? Um exemplo. Outro exemplo, Eliseu e a ressurreição do filho da sunamita. Outro exemplo de dom da fé associado com o dom da operação de quê? De maravilhas. Outro exemplo, Eliseu e a morte na panela. Lembra desse texto aí? Pegaram lá umas ervas para fazer uma espécie de uma sopa lá, e as ervas eram venenosas. E alguém disse: ó, Eliseu, há morte na panela, não podemos comer isso daí. Eliseu foi lá, pegou um pouquinho de sal e jogou lá no meio daquela panela, e agora pode comer que o veneno não está aí mais. Uma operação que de maravilhas. E por último, Eliseu aumenta o azeite da viúva, já dissemos aqui também. Ambos essas manifestações são a associação do dom da fé com o dom de operação de maravilhas. Esses são exemplos no Antigo Testamento. Então, dons de maravilhas são operações e manifestações que vão desafiar as leis naturais e vão além da mente humana, da razão humana, da compreensão humana. No Novo Testamento, no ministério de Jesus, nós temos a multiplicação dos pães e dos peixes, que alimentou quase 5.000 pessoas, ou mais de 5.000 pessoas, a partir de 5 pães e 2 peixinhos. 5.000 pessoas foram alimentadas, ainda sobraram, se não me engano, 12 cestos ainda, para o menino. O que é isso? Uma operação de maravilhas, porque os pães e os peixes foram surgindo do nada. Ainda no ministério de Jesus, a ressurreição de Lázaro, depois de 3 dias que já estava sepultado, cheirando mal, todo enfaixado, mas Jesus o ressuscitou, desafiando que a própria morte, uma operação de maravilha. Ainda no ministério de Jesus, quando Jesus acalma a tempestade, em alto mar, os discípulos desesperados, mas Jesus acalma a tempestade, ordena ao mar que pare, o mar para, se acalma. E no ministério dos discípulos, dos apóstolos, nós temos a cura do coxo na porta do templo, Formosa também, como exemplo que demos lá atrás, porque é um exemplo do dom da fé, e é o exemplo também de dom de maravilhas, do dom de milagres, da operação de maravilhas e de milagres. E a partir daqui, então, nós podemos ver uma relação que há entre os dons de operação de maravilhas e os dons de curar. O que nós podemos extrair de relação entre os dois? Primeiro, o fato de ser usado desses dons de poder não dá direito ao crente de determinar, de decretar ou exigir de Deus a cura de enfermos. Você não pode, quem é usado nesse dom, você não pode chegar para algum paralítico e dizer assim: Deus, eu exijo, determino que o Senhor cure essa pessoa. Não, Deus não é seu empregado, Ele vai curar se Ele quiser curar. O dom se manifesta conforme a vontade do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é nosso empregado, não é nós que usamos o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos usa. Então, ser usado nesse dom não quer dizer que agora eu vou exigir de Deus, determinar e vou decretar para que Deus venha curar aquela pessoa. Não. Por que isso? Porque a manifestação dos dons é segundo a vontade e ciência do Espírito Santo. Por isso que não é correto se agendar dias e nem horários para sessões de cura. Hoje, sábado, grande culto de cura divina, mas se o Espírito Santo não quer curar naquela noite, como é que vai ser? Você vai passar vergonha,
Porque agora você está agendando o dia para o Espírito Santo curar, como se você fosse a pessoa que iria curar. Não, porque tudo acontece em ocasiões específicas, momentos específicos, e conforme a vontade e desejo e necessidade que o Espírito Santo vê, e não que o homem vê. Porque nós, olhando para o homem, vemos necessidade de que isso aconteça todos os dias, a todo momento, mas é o Espírito Santo que vai determinar isso. Então, o que a Bíblia fala sobre enfermos, independente se temos esse dom ou não, a palavra de Deus recomenda que nós oremos pelos enfermos. Isso é uma orientação da palavra. Tiago vai falar sobre isso no capítulo 5 e o verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Muito pode possuir eficácia a súplica do justo. Então, e orai uns pelos outros para que sejam curados. Então, sobre cura de enfermos, independente se a pessoa é usada no dom ou não, nós temos que orar pelos enfermos. Então significa que nós não podemos deixar de orar por um enfermo só porque sabemos que nós não somos usados nesse dom. Por exemplo, você sabe que você não é usado no dom de curar, aí alguém enfermo pede oração para você, você vai deixar de orar para ele por causa disso? Você não vai deixar de orar por ele por causa disso, mesmo porque, mesmo você não sendo usado no dom, Jesus pode curar aquela pessoa. Então, sobre cura de enfermo, sendo usado ou não no dom, a Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelos enfermos, entendendo que quem faz a obra é Deus e não somos nós. E uma relação do dom de fé e o dom de operação de maravilhas. Estamos dizendo o tempo todo que esses dons às vezes se manifestam em conjunto, não é isso? E o dom de fé e o dom de maravilhas, eles estão ligados um ao outro, todos os três estão ligados, mas se diferem às vezes em suas manifestações. Às vezes as manifestações serão em conjunto naquele exato momento, mas às vezes não. Por quê? Porque a operação de maravilhas, ela tem um resultado imediato. A operação de maravilhas acontece imediatamente. Agora, o dom da fé acontece, as suas manifestações, nem sempre de modo instantâneo. Por exemplo, no caso de Elias com a chuva. O que Elias disse? Não vai chover durante 3 anos e meio, e depois de 3 anos e meio vai chover. A chuva só veio depois de 3 anos e meio, a segunda parte do milagre. Então, a operação de maravilhas, ela acontece instantâneo. O dom da fé pode ser que aconteça depois. É o caso da figueira. Quando Jesus, passando pela figueira, ele encontrou uma figueira que não dava fruto, disse: olha, nunca mais como o fruto da sua figueira. Aí, quando os discípulos passaram no outro dia, a figueira estava o quê? Ela estava seca. Mas a Bíblia não diz que a figueira secou imediatamente, naquele exato momento. Por quê? Porque às vezes o dom da fé e de maravilhas, eles estão interligados um ao outro, mas as manifestações podem acontecer em espaço diferente um do outro. Amém até aqui, irmãos? Para nós terminarmos então essa lição de hoje, já vimos o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Para concluirmos, algumas observações precisam ser vistas. Primeiro, quem é usado nesses dons, os dons de poder, e aqui vale para todos os dons, jamais devem ser exaltados, e sim Deus. Nós não podemos tratar diferente uma pessoa que é usado nos dons de cura, tratá-lo melhor do que o outro, dar mais destaque para ele, dar mais honra para ele, só porque ele é usado nos dons de cura. Não, quem deve ser exaltado é Deus. E vimos que os dons são para glorificar o nome de Deus, não é para endeusar a pessoa. O grande problema é que os homens endeusam os outros quando são usados nos dons, e nós estamos aprendendo que os dons não é para isso. Os dons é para edificação, consolação, exortação e benefício para a igreja, mas nunca para que um homem seja exaltado e glorificado. Segundo, curas e milagres não devem nortear a vida do crente, e sim a palavra de Deus. Crente não tem que ficar seguindo os sinais é que tem que seguir o crente. O que é que nós lemos aqui? Esses sinais seguirão os que crerem, mas o crente, ele começa a seguir os sinais, sendo que ele tem que buscar de Deus, para que os sinais sigam a vida dele. Então, tem crente que só vive à base de cura e milagre, só procura cura e milagre, em detrimento de ter a sua vida norteada pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai nortear a nossa vida, e não um dom espiritual, ou uma cura, ou um milagre, não. Isso é bênção,
mas não podem direcionar a nossa vida. Somente a palavra de Deus pode direcionar a nossa vida. E por último, vamos ler Hebreus 13, versículo 8. O que o escritor aos Hebreus diz lá nesse versículo? Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Significa dizer então que, se ele curava no passado, ele cura no presente e vai continuar curando no futuro até que ele busque a sua igreja. Ele não mudou nas suas operações. E aí a pergunta que fica é: se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então por que nós não vemos essas manifestações em nosso meio com muita frequência? Jesus mudou? Irmãos, responda para você mesmo, e depois quem for assistir na gravação, responda para você mesmo. Há quanto tempo tem que você não vê, vamos falar da nossa casa, em nosso meio, um cego ser curado? Há quanto tempo nós não vemos um paralítico ser curado, levantar de uma cadeira? Irmãos, existem crentes que nunca viram um paralítico ser curado, um cego, um surdo, um mudo, nunca viram. Você pode fazer uma pesquisa, tem crente que nunca viu, estamos falando do nosso meio, vamos esquecer a casa do outro, da nossa casa. Tem crente da Assembleia de Deus que nunca viu, não estou falando de cura de dor de cabeça, não, estou falando de algo de cura magnífica, de cura de impacto, que é um camarada ser trazido numa cadeira de roda e ele ser curado, alguém ser usado por Deus nos dons de cura e essa pessoa ser curada. Há quanto tempo nós não vemos isso? A pergunta então fica: se Jesus é o mesmo, o que está acontecendo então? Será que a culpa é de Jesus? Será que é Ele que parou de curar? Ou será que a culpa é nossa, que não buscamos esses dons? Então, isso pode acontecer, primeiro, pode ser porque a maior ênfase nos dons espirituais é dom de línguas e profecia. Os crentes se preocupam mais em buscar dom de línguas, dom de profecia, do que os demais dons. Então pode ser que seja isso, há uma ênfase maior nisso. Segundo motivo, pode ser que os crentes não estão buscando, como diz o irmão Zé Fernandes, buscando casa, buscando carro, buscando tantas outras coisas para essa vida, mas não estão buscando os dons espirituais. E a Bíblia diz que aquele que pede, acontece o quê? Recebe. Aquele que bate, abre. E aquele que busca, encontra. Então pode ser que nós não estejamos buscando os dons espirituais e muito menos os dons de cura. A última cura de impacto talvez que tenha acontecido em nosso meio, talvez seja a cura do pastor Arley, não é isso? Que tinha aquele problema na perna e Deus o curou. Mas e depois disso? Quanto tempo tem isso? Pode falar, ele quer falar lá, irmão Zé Fernandes. Então quanto tempo tem isso? Então essas lições, elas vêm não para nós ficarmos na teoria, porque o dom de poder é isso, o dom de cura é isso, o dom de operação de maravilhas é isso, não é só isso não, é uma motivação, é motivar nós primeiramente como professores, e motivar a igreja, os alunos a buscarem os dons espirituais, porque como o irmão disse, o Deus quer dar dons para nós, mas não está havendo busca, essa é a grande verdade. Hoje a gente vê o seguinte, para ver isso, eu vi aqui no Duval de Barro, que eu operei isso aqui por Aline Teodoro, e muitos outros pastores que aqui tiveram, e que foram por Deus usados. A gente teve numa casa, constantemente tinha um senhor, que ele é motorista da empresa aí, Saritu, ele tinha uma menina que, baseado, não sei quem chegou a conhecer, na faixa etária de 8, 9, 10 anos, o Silvio. O povo, na realidade, batia na casa, um dia eles me chamaram lá, eu fui, porque Deus também ele tem o sim e tem o não. Nós chegamos lá, os que tinham mais para frente, achavam que ia resolver o problema, debruçavam em cima da menina, orava, eu falei assim, espera aí. Alguém lá falou assim, nós já sabemos o que Deus vai fazer. A menina já veio a óbito, já faleceu. Deus providenciou tudo para a menina. E quando eu pelo menos quando cheguei a ver essa menina lá, eu nem fui nem para orar com o intuito de pedir Deus para poder trazer saúde para ela. Porque eu cheguei lá e eu vi a glória de Deus nessa menina, pela vida que eu estava levando, comendo, bebendo, dormindo e tendo dificuldade para me se expressar naquilo que eu tinha saúde. E a menina vivendo uma vida morre que não morre, e mostrando para mim que mesmo do jeito que ela estava ali, Deus estava operando na vida dela. Bom,
Segunda etapa. Hoje, muitas das vezes, nós temos culto para arrumar emprego, nós temos culto para comprar apartamento, nós temos culto para mobiliar a casa, mas não temos culto para as coisas de Deus, buscar o Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Nós só queremos receber o quê? Ontem, quinta-feira, eu saí de um culto que é chamado culto da vitória. Não tem nada contra isso, mas será que eu só tenho vitória na quinta-feira? Para trás eu só tenho perda? Então, assim eu encerro a minha participação. Certo, e na verdade, entendendo que o culto, ele é um momento de adoração a Deus, nós não tínhamos que ter culto para nada. Não tinha que ter culto para buscar nada, não tinha que buscar casa, para buscar carro, não tinha que ter culto de campanha para nada. O culto é para adorar a Deus. Nós aprendemos que nós não vamos à igreja para buscar uma bênção, não aprendemos isso? Hoje eu vou para o culto buscar uma bênção. Você está errado. Aqui não é lugar de buscar a bênção, não. É lugar o quê? De adorar a Deus. Então todo culto tem que ser o quê? De adoração a Deus. Ali na adoração a Deus é buscar os dons espirituais. E você faz isso na sua oração do seu dia a dia, na sua casa. Não é só na igreja, não. É na sua oração, no seu particular com Deus, você buscar os dons espirituais. Então, irmãos, essa lição, não fiquemos apenas na teoria daquilo que nós ouvimos, mas que nós possamos motivar a nós mesmos e aos nossos alunos a buscar os dons espirituais. Eu estou dizendo, repito, não é orar aqui na igreja, não. É em casa, nos seus momentos de oração de particular, nas madrugadas, né? E ele orar e Senhor, me usa nos dons espirituais. E eu tenho certeza que esse quadro pode mudar. Está em nós e não está em Jesus a falha em relação de nós não vermos acontecer com frequência essas manifestações de dons de poder. Amém? Vamos estar em pé e agradecer ao Senhor por mais essa aula. Semana que vem iremos estudar os dons de elocução, né, que é profecia, interpretação de línguas e variedade de línguas. E assim nós vamos aprendendo cada vez mais sobre os dons espirituais. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais essa aula. Aplique-a, ó Deus, ao nosso coração, que ela não esteja, ó Deus, apenas no âmbito da teoria, nos conceitos, nos significados, mas que, ó Deus, nós possamos motivar os nossos alunos, a começar por nós, a buscarmos os dons espirituais, para que nós possamos desfrutar dessas bênçãos que o Senhor tem deixado para a sua igreja, para que todos sejam beneficiados através da manifestação desses dons na vida da tua igreja. Fica conosco, leva-nos em paz, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Seu trono pra morrer em meu lugar, mesmo sabendo que estava a lhe esperar, dor e sofrimento e humilhação, ele já sabia. Foi rejeitado pelos homens, crucificado em meio aos ladrões, mas sobre si ele levou os meus pecados e a minha dor. Aleluia, Jesus está vivo.
vida.